Era 1467. Um homem de 50 anos se levantou da mesa, olhou para a esposa, para os 10 filhos, o menor ainda no berço, e saiu. Não voltou. Não havia doença. Não havia dívida. Não havia escândalo. Havia apenas uma voz que ele ouvia há 20 anos e que chamava de lima que aperfeiçoa e aguilhão que estimula. Nicolau de Flue foi viver numa cela de tábuas no meio das montanhas suíças. E por 20 anos, sem comer, sem beber, nada, só a Eucaristia. Isso não é lenda. Existem provas, existem testemunhas. E essa é a história do homem que, com o estômago vazio e o coração cheio de Deus, um dia salvou uma nação inteira. Nicolau nasceu em 1417. Flue era uma cidadezinha pequena, no coração das montanhas suíças. Família de camponeses. Terra dura. Vida simples. Ele nunca aprendeu a ler. Nunca aprendeu a escrever. Mas desde menino havia algo diferente nele. Enquanto os outros garotos pensavam em colheita, em gado, em mercado, Nicolau pensava em Deus. Queria ser monge, queria ser eremita, queria o silêncio, queria a oração, queria desaparecer do mundo e encontrar algo maior. Mas a vida não perguntou o que ele queria. O pai precisava de ajuda no campo. E Nicolau ficou. Anos depois, a Confederação Helvética entrou em guerra contra Zurique. E Nicolau foi chamado. Entre 1440 e 1444, ele lutou. Primeiro como soldado, depois como oficial. Dizem que ele entrava nos campos de batalha com uma espada numa mão e o rosário na outra. Mesmo na guerra, havia algo que não cabia nele. Uma inquietação. Uma sede que água nenhuma apagava. A voz continuava lá, chamando. Quando a guerra terminou, ele voltou para casa. E o pai disse: "É hora de casar." Nicolau obedeceu. Doroteia era filha de agricultores, virtuosa, religiosa, paciente. O casamento foi feliz. Tiveram 10 filhos. Vários se tornaram sacerdotes. Um dos netos morreria com fama de santidade. Nicolau era um bom pai, um bom marido, mas era também outra coisa, algo que a vila inteira percebia. Havia uma retidão nele que não era comum. Um senso de justiça que as pessoas reconheciam antes mesmo de ele abrir a boca. Foi convocado para ser juiz. Aceitou. Foi chamado para ser conselheiro. Aceitou. Deputado na Dieta Federal. Aceitou. Por 9 anos foi juiz no seu cantão. A reputação crescia. O respeito crescia. E então veio o convite maior, o cargo de Landamman, governador do cantão. Recusou. Não por fraqueza, não por medo, mas porque ele sabia que o poder que o mundo oferecia não era o poder que ele buscava. A voz continuava lá, mais forte do que nunca. E Nicolau começou a perceber que a vida inteira havia sido uma preparação. Cada cargo, cada batalha, cada filho, cada decisão justa num tribunal de aldeia. Tudo era a lima que aperfeiçoa. Tudo era o aguilhão que estimula. Faltava apenas um passo. O mais difícil de todos. Nicolau tinha 50 anos e rezava a mesma oração há décadas. Ó meu Deus e meu Senhor, afaste de mim tudo o que me afasta de vós. Mas havia 3 coisas que ele pedia especificamente. 3 graças que pareciam impossíveis. A primeira, que a esposa e os filhos concordassem com sua partida. A segunda, que, ao partir, ele jamais sentisse tentação de voltar. A terceira, a mais estranha de todas, a possibilidade de viver sem comer e sem beber. Não era capricho, não era vaidade espiritual. Era um homem que conhecia sua própria fraqueza e pedia a Deus que fizesse o que ele sozinho não conseguiria. E Deus respondeu. Doroteia concordou. Os filhos concordaram, mesmo o mais novo, que ainda estava no berço. Não há registro de briga. Não há registro de escândalo. Só de uma mulher extraordinária que entendeu o que o mundo jamais entenderia.
Em 1467, Nicolau se despediu. Caminhou em direção às montanhas. Tinha a intenção de ir até a Alsácia, encontrar uma comunidade monástica, desaparecer no silêncio. Mas não chegou longe. Perto de Liestal, algo o deteve. Era longe demais de casa. Ele não queria se afastar tanto dos seus. Então encontrou um lugar íngreme, isolado, chamado Hanft, e ali parou. Construiu com as próprias mãos uma cela de tábuas. Leito, uma tábua dura. Travesseiro, uma pedra. Roupa, pano grosso. Calçado, nenhum, mesmo no gelo do inverno suíço. E comida, nenhuma, só a Eucaristia. Uma vez por semana ia à missa, descalço, qualquer que fosse o tempo. E era o suficiente. As testemunhas chegaram logo, curiosos primeiro, desconfiados depois, admirados por fim. Como um homem podia viver assim? Autoridades foram investigar, médicos foram examinar. As conclusões foram as mesmas. Não havia explicação natural. Nicolau de Flue vivia. Tinha saúde, tinha lucidez, tinha bom humor até, e não comia nada. Durante 20 anos. O povo da região começou a chamá-lo de Irmão Klaus, Bruder Klaus, e começou a procurá-lo. Primeiro os vizinhos, depois os de cidades distantes, depois nobres, depois governantes. Nicolau não fugia de ninguém. Recebia a todos com a mesma simplicidade. Falava sem erudição, sem citações, sem palavras difíceis. Porque seu conhecimento sobre Deus não vinha de livros, vinha do coração. Dizia uma coisa que ninguém esquecia. Em todas as coisas a misericórdia é maior que a justiça. E também, se eu tiver humildade e fé, não posso errar a estrada. Eram palavras curtas, mas pesavam. Pesavam porque vinham de um homem que havia provado o que dizia. Um homem que havia renunciado ao poder quando o poder estava ao seu alcance. Que havia partido quando havia tudo para ficar. Que havia ficado vivo quando não havia motivo humano para isso. Os anos passavam. A fama crescia. E então, em 1481, chegou um pedido diferente. Não era um homem em busca de conselho. Era uma nação inteira à beira do colapso. A Assembleia de Stans estava reunida. De um lado, os cantões rurais. Do outro, as cidades. Décadas de tensão. Meses de negociação fracassada. E agora a guerra era questão de horas. Uma guerra civil. Suíço contra suíço. Irmão contra irmão. Alguém se lembrou do eremita de Hanft. Mandaram um emissário, noite fechada. Urgente. Nicolau ouviu. Levantou-se. Saiu da cela que raramente deixava. E foi até Stans. Não há registro exato do que ele disse. Os documentos da época falam apenas em uma breve exortação. Uma fala curta. Simples. Sem retórica. Mas quando ele terminou, a Assembleia estava em paz. Os partidos que estavam prestes a se destruir mutuamente concordaram. A Confederação Suíça foi salva. E o eremita voltou para sua cela, descalço, em silêncio. Há quase um consenso entre os historiadores suíços até hoje. Se a Suíça é um país neutro, se é um país que raramente se envolve em guerras, isso se deve à influência do irmão Klaus. Um homem que não comia, que não bebia, que dormia numa tábua com uma pedra por travesseiro e que, com uma única fala, mudou o curso de uma nação. Em 1482, foi chamado novamente para resolver uma disputa entre Constança e a Confederação e novamente restabeleceu a paz. No dia 21 de março de 1487, exatamente no dia em que completava 70 anos, Nicolau de Flue faleceu em sua cela de Hanft, o mesmo lugar onde havia chegado com nada, onde havia pedido nada, onde havia recebido tudo. Foi beatificado em 1669, canonizado pelo Papa Pio XII em 1947. É o santo mais popular da Suíça. É chamado de Pai da Pátria.
E é o homem que viveu 20 anos, só da Eucaristia. Para você, que chegou até aqui comigo, te convido a fazer junto esta oração. São Nicolau de Fleury. Você partiu quando tudo mandava ficar. Deixou a mesa, o calor da casa, o cheiro dos filhos, e foi em direção a algo que o mundo não conseguia ver. Você sabia o que queria, e esperou até Deus abrir o caminho. Nós, que muitas vezes não conseguimos largar nem o que nos faz mal, pedimos que você interceda por nós. Que a gente tenha coragem de ouvir a voz que não grita, mas que nunca para. A voz que chama, que insiste, que espera. Irmão Klaus, você que viveu do pão que não envelhece, ensina a gente a ter fome do único pão que basta. Que a Eucaristia seja para nós o que foi para você. Não um ritual, não um hábito, mas alimento real, presença real, Cristo real. Intercede por nós, por quem está à beira de largar tudo pela razão errada, por quem quer largar tudo pela razão certa, mas tem medo, por quem está numa batalha que parece não ter saída. São Nicolau de Fleury, rogai por nós. Amém. Se você gosta de conhecer histórias de pessoas que entregaram tudo em nome de Cristo, esse canal foi feito para você. Aqui sempre, a vida de um santo da Igreja Católica ganha voz. Se inscreve, deixa o like e faz o YouTube trabalhar para espalhar isso.